Quando minha esposa e eu tínhamos pouco tempo de casados, moramos por alguns anos em São João Batista, antes de nos mudarmos para Salvador. Lá era comum que, de vez em quando, as pessoas do bairro montassem barraquinhas com lonas ou colocassem mesas na frente de suas casas para vender coisas. Minha esposa sempre comprava roupas de uma conhecida dela, que montava umas mesinhas na frente da casa. Essa senhora vendia desde roupas usadas a roupas novas, incluindo algumas outras coisas. Numa dessas vezes em que foi lá, minha esposa trouxe sem eu saber uma camisa que me agradou muito. Isso foi em 1996, e a camisa preta era xadrez, com os contornos dos quadrados em um cinza bem escuro. Eu gostei tanto dela que nem queria usá-la para trabalhar. Estava esperando uma ocasião mais formal. Por isso, desde que a ganhei, deixamos ela pendurada num cabide, e acho que se passaram umas 3 semanas desde que ela me deu. Uma noite, minha esposa me acordou e disse baixinho que tinha alguém do lado de fora do quarto. Perguntei como ela sabia, e ela respondeu: "Shh, escuta." Naquele momento soube pelo tom de medo na voz dela que era verdade. E mesmo se eu não soubesse, ao prestar atenção, ouvi passos do lado de fora do quarto. Alguém estava caminhando bem devagar. Não parecia alguém tentando não fazer barulho, era como se a pessoa tivesse dificuldade para andar. Minha esposa não deixou que eu me levantasse da cama, me segurou pelo braço e fez sinal com a mão para que eu ficasse quieto. Continuamos ouvindo os passos lentos, e eu já sabia naquele ponto que não era uma pessoa viva. Não me perguntem como, eu simplesmente senti. Era algo muito estranho. Depois de cerca de 2 minutos ouvindo esses passos, escutamos uma voz de mulher muito triste, sussurrando o nome Sérgio. Quando ouvimos isso, minha esposa apertou meu braço com força. Ela estava me arrancando o couro por causa das unhas dela, e eu não sabia se levantava ou não. Talvez tenha passado 1 minuto depois da primeira vez que ouvimos a voz, quando escutamos de novo, agora mais perto e dizendo o mesmo nome, Sérgio. Porém, dessa vez também perguntou no mesmo tom: "Onde você está?" Nem minha esposa nem eu conhecíamos alguém chamado Sérgio, e aquela voz não era familiar. Eu sentia minha esposa tremer de medo, e eu também não estava muito diferente. Do nada ouvimos um daqueles suspiros profundos de quem chora muito, como se estivesse entalado, e depois silêncio total. Não sabíamos o que dizer, mas os dois levaram um susto enorme quando de repente a televisão se ligou sozinha no volume máximo. Isso meio que nos tirou do transe, mas de um jeito brusco. Procuramos o controle, desligamos a TV, e quando ouvimos de novo aquele silêncio, preferimos acender a luz. Ligamos a TV outra vez e sugeri para minha esposa que rezássemos e deixássemos a TV ligada para termos algum som para dormir. E funcionou. Estávamos muito cansados do trabalho, e talvez por isso conseguimos dormir mesmo depois daquele susto. No dia seguinte, enquanto jantávamos, começamos a conversar sobre aquilo, pois não tínhamos tido tempo para falar sobre o que aconteceu. E até parece piada, mas quando terminamos esse assunto, sem chegar a nenhuma conclusão, já estávamos prestes a nos levantar quando ouvimos a mesma voz da noite anterior dizendo novamente Sérgio. Só que agora vinha do nosso quarto. A porta estava entreaberta e da mesa podíamos ver o quarto. Mas como a luz estava apagada, não dava para ver nada, só ouvimos a voz. Dessa vez não havia passos, como antes. Me levantei e em seguida minha esposa também fez o mesmo. Ficamos parados na sala, olhando para o quarto, então ouvimos várias vezes como se alguém estivesse mexendo no guarda-roupas. Ficamos paralisados, e então silêncio de novo. Fui até o quarto, abri a porta, estiquei a mão, e assim que encontrei o interruptor, acendi. Não havia ninguém, e fui direto ao nosso armário. Estava tudo no lugar, só a roupa um pouco mexida, mas ainda pendurada.
Falei isso para minha esposa e mais uma vez ficamos sem entender o que tinha acontecido. Dessa vez foi ainda mais claro, porque ouvimos a voz sem a barreira da porta. Talvez se a luz estivesse acesa, tivéssemos visto o que estava lá dentro, deixando claro que isso não teria sido melhor. Naquela noite, minha esposa e eu resolvemos fechar o quarto e dormir na sala. No dia seguinte estaríamos de folga, então não haveria problema se não dormíssemos direito. E apesar do medo e da estranheza, de novo conseguimos dormir. Colocamos um programa e ficamos ouvindo a TV baixinho para nos embalar. E nada mais aconteceu. Acho que nesse ponto do meu relato, vocês podem estar se perguntando por que mencionei a camisa que minha esposa me deu. É que quando acordamos naquela manhã na sala, eu estava coberto com essa camisa, como se fosse um lençol. Me levantei querendo perguntar à minha esposa se tinha sido ela quem a colocou ali, mas sabia que não podia ser ela. Fui até o quarto e a porta ainda estava fechada. Nem minha esposa nem eu somos sonâmbulos, então não fazia sentido termos ido até lá especificamente pegar aquela camisa e usá-la como cobertor. Estava pendurando a camisa de volta no cabide quando minha mulher acordou, saiu do quarto, me cumprimentou e disse que tinha sonhado comigo brigando com uma mulher dentro de casa. Ela disse que talvez pelo susto da noite anterior, sonhou com uma mulher que entrou na casa e que eu tentava tirar das mãos dela aquela camisa que ela me deu. Disse que nós dois puxávamos a camisa e que quando ela soltou, eu caí no chão com ela e então ela acordou. Contei para ela que acordei coberto com aquela camisa. Ela ficou um pouco assustada, mesmo sendo apenas um sonho. Por que tinha que ser justamente com aquela camisa? E por que eu acordei com ela sobre mim? Minha esposa foi até o quarto, pegou a camisa e começou a examiná-la. No bolso do peito, onde geralmente se coloca canetas ou papéis, havia algo. Como eu só tinha experimentado a camisa, não sabíamos que havia um papel lá dentro. Minha esposa tirou, desdobrou e não era um papel, era uma foto. Era uma daquelas fotos antigas tiradas das pessoas em seus caixões. Estava bem velha, em preto e branco, começando a ficar esverdeada. Na foto havia um homem morto, de caixão aberto. No rodapé da imagem apareciam o nome Sérgio Bonvielli e a data era 6 de junho de 1948. Aquela foto nos arrepiou demais. Era impossível, eu sei, mas ver aquela imagem dava a sensação de que aquele homem abriria os olhos a qualquer momento. Acho que era o ângulo da foto, que mesmo antiga era bem nítida, o que provocava essa sensação. Minha mulher ficou muito abalada com tudo isso e disse que talvez o que aconteceu conosco tenha sido por causa daquela foto do Sérgio. Só não sabíamos por que ouvimos a voz de uma mulher. Ela então colocou a foto num pequeno altar que tínhamos com a imagem de Nossa Senhora, onde guardamos retratos dos nossos pais e avós que já faleceram. Esperamos que isso acalmasse as coisas em casa. Naquela semana dormimos muito bem, mas na seguinte, não sei se foi coincidência, aconteceu uma coisa bem estranha. Dos 5 dias úteis em que minha esposa e eu trabalhávamos, não é mentira, encontrávamos toda manhã ao sair de casa um passarinho morto na entrada. Não podia ser o mesmo, pois nós o recolhíamos, colocávamos num saquinho e jogávamos fora. Na semana seguinte, aconteceu só na segunda e terça. Não entendíamos o porquê, nem o que aquilo significava. Não ouvimos mais a mulher pela casa, e conto esses detalhes sem saber se estão mesmo relacionados com a camisa e a foto. Mas é certo dizer que nas 2 semanas em que apareciam os passarinhos, a foto do Sr. Sérgio sempre aparecia caída na cozinha. Mesmo quando colocávamos algo por cima para impedir que voasse, ainda assim sempre aparecia lá. Minha esposa resolveu levá-la a uma igreja próxima e a deixou num espaço onde as pessoas colocam fotos de entes queridos para que rezem por eles. E pode-se dizer que isso acalmou tudo. Nunca mais aconteceu nada.
Foi tudo muito estranho, porque as coisas não pareciam ter relação entre si. Nunca havíamos passado por coisas sobrenaturais e demoramos para acreditar em nós mesmos. Mas foi o que nos aconteceu e não tem como negar. É algo que assusta, mas ao mesmo tempo incrível, porque é como se abrisse nossas mentes para coisas além do que estamos acostumados. Eu não costumo escrever muito, mas senti que dessa vez eu precisava relatar isso. Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos, pai de 2 crianças, e trabalho com instalação de fibra óptica aqui em Campinas. Sempre fui um cara mais prático, mas depois do que aconteceu, não sei. Parece que tem coisa que a gente não consegue simplesmente ignorar. Quando eu era pequeno, a minha família era muito unida, e eu falo isso com saudade. Os domingos eram sagrados e reunia todo mundo. Tinha churrasco, criançada correndo pelo quintal, os adultos jogando truco e risada alta. Minha avó Maria fazia a melhor comida que já comi, e nem estou exagerando. Meu avô, seu Geraldo, era quietão, mas sempre dava um jeito de tirar uma risada da gente. Tinha também meus tios, meus primos, e era uma bagunça boa. Com o tempo, como acontece com todo mundo, cada um foi seguindo sua vida. A gente ainda se falava, mas os encontros foram ficando raros. Vieram algumas brigas também, bobagens que foram crescendo e abriram portas para algumas picuinhas antigas. E quando meus avós morreram, parece que a cola que juntava todo mundo foi embora junto. Um dos tios que eu mais gostava era o tio Walter, irmão mais novo da minha mãe. Ele era aquele tio que sempre trazia uma bala para a criança, que te fazia rir contando piada boba e que se lembrava do seu aniversário. Ele se casou tarde com a tia Mari e com isso infelizmente não puderam ter filhos. Quando ela morreu, vítima de diabetes, ele se isolou de vez. Vendeu o apartamento e foi morar sozinho numa chácara que comprou com o acerto de um processo, um lugar meio afastado perto de Mojimirim. A gente tentava manter contato, mas ele não era muito de telefone, e a vida da gente vai ficando corrida. Foi então que aconteceu algo que até hoje me deixa com o coração apertado. Uns 20 dias atrás, numa quarta-feira de noite, eu sonhei com o tio Walter. No sonho ele está sentado embaixo de um pé de acerola, numa cadeira de ferro que eu me lembro de ter visto uma vez que fui lá. Ele estava com uma caneca de café na mão e me olhava com aquele sorriso dele, meio triste, mas calmo. Ele me disse assim: "Sabe do que eu sinto mais falta, Rodrigo? Daquela bagunça boa que era a nossa família. Aquilo era felicidade. Mas agora tá na hora de viajar. Tô indo para longe." Acordei com um aperto no peito, mas era só um sonho, pensei. Mas aquele sentimento ficou comigo. 2 dias depois, numa sexta-feira, fui no supermercado aqui perto de casa e dei de cara com minha prima Marina. A gente se viu e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, comentei com ela do sonho. Foi então que vi ela ficar branca, como se estivesse passando mal. Ela disse que sonhou exatamente a mesma coisa, com todos os detalhes. A cadeira de ferro, o café, o pé de acerola e as mesmas palavras. Aquilo mexeu com a gente e resolvemos ligar para o tio. Foi então que percebemos que nenhum de nós tinha o número dele, e nisso ligamos para o tio Elias, irmão mais velho da minha mãe. Quando contamos a história do sonho, ele ficou quieto por um tempo e depois falou: "Você não vai acreditar, mas eu também sonhei isso essa semana." Aí não deu mais. Era muito estranho para ser coincidência. No sábado de manhã, eu, Marina e tio Elias fomos até a chácara. O portão estava fechado com cadeado, mas o carro do tio Walter estava lá dentro. Gritamos, batemos palma e nada. Então, como última medida, pulamos o muro, já que pelo jeito ele não tinha mais cachorros.
A casa estava silenciosa e quando forçamos a janela da sala, estava destrancada. Quando entramos, já sentimos aquele cheiro ruim. É o pior cheiro que já senti na minha vida. Fomos até o quarto e seu corpo estava lá, deitado de lado, como se estivesse dormindo. Mas já fazia tempo. Depois, os legistas disseram que ele já estava morto havia uns 8 dias. A causa da morte foi um infarto. Eu não sei explicar isso. Não sou de acreditar em tudo, mas tem coisa que vai além da lógica. Não acho que ele quis assustar a gente, pelo contrário. Acho que ele só queria se despedir. Acho que sentia falta da gente e de todo mundo junto. No velório, muitos primos e gente que eu não via há anos apareceram. Choramos, rimos lembrando das histórias e comemos bolo que uma tia levou. Não teve aquele clima pesado, sabe? Foi mais como uma despedida suave. Desde então, a família tem tentado se reaproximar. Ainda é tudo meio devagar, mas agora a gente se fala mais. Criamos um grupo no WhatsApp e já marcamos um encontro entre família. Parece que a gente precisou de um chamado, mesmo que do outro lado da vida, para lembrar de onde a gente veio. Se você ouviu isso até aqui, muito obrigado. Eu não escrevi para fazer drama, escrevi porque precisava contar essa história de algum jeito. E fico feliz que vocês tenham ouvido. Por 2 anos morei com meu colega de faculdade, em uma casinha perto do campus onde estudávamos. Apesar de termos sido colegas de quarto na faculdade por 1 ano antes disso, ainda não éramos os melhores amigos ou algo do tipo. Só tínhamos planos parecidos para depois da faculdade, então fazer essa mudança juntos fazia sentido naquele momento. Ficamos mais próximos e gostamos tanto de morar juntos que resolvemos renovar o contrato por mais 1 ano. Isso aconteceu em junho, 2 meses depois de renovarmos o contrato. Depois de uma noite comum de trabalho, cheguei em casa, conversei um pouco com o Oliver e logo depois fomos dormir. Porém, no meio da noite acordei com o som das tábuas do chão rangendo no corredor. Alguém estava andando devagar, indo em direção à área principal da casa. Virei e olhei para o relógio, vendo que eram 2:30 da manhã. Pensei que Oliver só estivesse pegando um copo d'água ou algo assim, então não dei muita bola na hora e voltei a dormir. Na manhã seguinte precisei sair cedo para o trabalho, então estava meio apressado para sair. Enquanto arrumava minha mochila, Oliver abriu a porta do quarto com cara de sono e me perguntou algo que eu não esperava. Ele perguntou o que eu estava fazendo andando pela casa no meio da noite. Fiquei surpreso na hora e disse que não era eu, mas que achei que tivesse sido ele. A conversa meio que terminou aí, com nós dois confusos com o que ouvimos, porque eu precisava sair. Sinceramente pensei que as paredes estivessem rangendo por causa do vento batendo na casa, caso realmente não fosse o Oliver. Quando voltei para casa, meu amigo estava no trabalho, então passei a maior parte da noite só relaxando e, eventualmente, por volta do mesmo horário da noite anterior, fui dormir. Mas, de novo, acordei por volta do mesmo horário com aquele mesmo rangido no chão. Dessa vez, ao invés de voltar a dormir imediatamente, tentei prestar mais atenção. Soava exatamente como alguém andando devagar pelo corredor em direção à sala de estar. Quando chegou ao outro lado da casa, não ouvi mais nada por uns 30 segundos e decidi levantar para ver. Abri a porta e fui até a sala, mas Oliver não estava lá. Pelo que pude ver, não havia nada que explicasse o som que ouvi, então voltei para o meu quarto e dormi. O que achei estranho foi que o som parecia se mover pela casa. Tipo, se fosse só a casa rangendo, por que o som atravessaria a casa desse jeito? Comentei com o meu amigo de manhã e nenhum de nós conseguiu pensar em uma explicação. Ele estava de folga naquele dia, mas às 14 eu tinha que ir trabalhar.
Por conta de um armário feito errado na marcenaria, não voltei para casa antes da meia-noite. Quando cheguei e fui andando pelo corredor até meu quarto, fiquei surpreso ao ver que Oliver ainda estava acordado. Vi ele de canto de olho sentado na cama do quarto dele, enquanto eu passava pela porta aberta. Gritei um "E ai, cara de rato!" enquanto seguia até meu quarto, mas ele não respondeu. Achei meio esquisito, mas talvez ele não tivesse me ouvido, então continuei. Tirei o uniforme de trabalho e coloquei roupas normais. Saí do quarto para ir até a cozinha pegar algo para comer, mas notei que a luz do quarto do meu amigo agora estava apagada. Quando passei por lá, olhei para dentro só para ver se estava tudo bem. Ele ainda estava sentado na cama, agora no escuro, então mal dava para enxergar. "Ei, Oliver, tudo certo?" perguntei. Depois de alguns segundos sem resposta, saí da porta e fui para a cozinha, achando que ele estava bravo com a namorada dele. Aquilo estava definitivamente estranho, mas eu não sabia o que fazer. Obviamente não ia simplesmente entrar no quarto dele sem motivo, só para ele responder. Mas realmente era esquisito ele não ter dito sequer uma palavra. Fiquei na cozinha por uns 15 minutos mexendo no celular e depois voltei para o meu quarto. A porta do Oliver agora estava fechada quando passei por lá. Fiquei 1 hora no meu quarto, mas aí ouvi aquele som das tábuas rangendo no corredor. Olhei e de repente algo se mexeu embaixo da porta. Continuei ouvindo os rangidos e com os últimos encontros estranhos com Oliver, resolvi mandar uma mensagem para ele dessa vez, perguntando se era ele andando pela casa. Esperei uns minutos até que ele finalmente respondeu. Ele mandou um ponto de interrogação, depois completou com: "Como assim? Não estou em casa agora, mano." Na hora meu rosto ficou pálido e meus olhos se voltaram direto para a porta. Me levantei e fui correndo para o corredor. Não havia ninguém lá, mas a porta do quarto dele agora estava aberta de novo. Fiquei parado em silêncio, mas não escutei nada. Caminhei até a porta e olhei para dentro. Parado no meio do quarto completamente escuro, havia um cara desconhecido que cheguei até a pensar ser uma assombração. Quando me toquei que era realmente uma pessoa, vi que ele estava mais perto e me encarando. Deu para ver que ele era mais alto e tinha uma barba espessa, 2 características bem diferentes do Oliver, que eu não tinha percebido antes. Sem pensar 2 vezes, saí correndo da casa e liguei para a polícia imediatamente do outro lado da rua. Quando eles chegaram, quem quer que fosse aquele homem já tinha desaparecido. Estranhamente, não havia sinais de como ele entrou ou saiu, a não ser por uma janela que estava parcialmente destravada. Mas o estranho é que não parecia ter sido aberta recentemente, já que estava cheia de pó intocado. O mais perturbador é saber que provavelmente era ele quem causava os rangidos no chão nos últimos dias no meio da noite. Isso significa que aquele doente estava dentro de casa andando enquanto dormíamos. Mais assustador ainda é tentar entender por que ele estava no quarto do Oliver, sentado na cama como se estivesse esperando por algo. Curiosamente, esse foi o único dia em que Oliver estava de folga e eu fui trabalhar. Ou seja, o meu amigo estaria sozinho em casa quase a noite inteira. Isso me faz pensar que aquele homem sabia disso de alguma forma e estava esperando pegar Oliver desprevenido enquanto estivesse sozinho. Isso explicaria por que o homem estava no quarto dele esperando e por que não fez nada comigo. Mas por sorte, meu amigo resolveu sair para ver um parente naquela noite. Seja como for, provavelmente nunca vamos saber quais eram as verdadeiras intenções daquele cara. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Não sou uma pessoa religiosa, tampouco supersticiosa. Deixo isso claro desde o começo porque entendo como soa tudo isso que vou contar.
Mas às vezes, por mais que a gente se esforce para encontrar uma explicação lógica, simplesmente não há, ou talvez até haja, mas não neste plano. Trabalho como entregador de remédios aqui na Venezuela. Há anos percorro as mesmas ruas, vejo as mesmas casas e cumprimento as mesmas pessoas. Minha rota passa por um bairro antigo no centro da cidade, onde quase todas as casas foram construídas antes dos anos 60. Uma delas, em particular, sempre chamou minha atenção. A casa fica na esquina da rua Pino Soares, uma construção de 2 andares, com paredes cobertas de musgo e um portão preto que range só de olhar. Mas o que realmente me perturbava era a janela do 2º andar. Sempre aberta e atrás dela sentada uma senhora idosa, magra, com o cabelo preso e um xale cinza sobre os ombros. Eu a via toda vez que passava, sempre no mesmo horário, entre 4 e 5 da tarde. Ela nunca se movia e nunca aparecia completamente, apenas permanecia sentada, olhando para fora. Não era algo particularmente estranho, já que em muitas casas antigas ainda é comum ver os avós observando a rua. Mas havia algo naquela senhora que me incomodava. Não sei se era o formato do rosto dela, que parecia ficar fixo em mim, ou a sensação surda de desconforto que me envolvia toda vez que eu passava por ali. Um dia, movido mais pela curiosidade do que por outra coisa, cometi um erro. Parei na calçada, peguei o celular e tirei uma foto. Fiz isso no impulso, para mostrar a um colega de trabalho que dizia que aquela casa estava abandonada havia meses. Talvez fosse só por esse costume bobo que temos hoje de registrar tudo sem pensar no contexto. O fato é que eu fiz. Tirei a foto e segui meu caminho. Naquela noite não dormi bem e tive uma insônia estranha. Não era o tipo comum de quando a gente está com preocupações ou perde o sono mexendo no celular. Era uma sensação física, como se algo estivesse me observando. Como se os olhos daquela senhora, sim, os mesmos da janela, de alguma forma tivessem me seguido até a cama. Não sonhei com ela, não tive pesadelos, mas cada vez que fechava os olhos, a imagem da silhueta dela atrás do vidro vinha à minha mente. E por alguma razão ela não me parecia uma idosa comum. No dia seguinte, ao passar pela casa, olhei novamente para cima. A janela estava fechada e isso me deixou desconcertado, porque nunca a tinha visto assim antes. Pensei que talvez estivessem limpando ou que a senhora tivesse saído, mas naquela noite voltei a sentir a mesma pressão e o mesmo mal-estar que não vinha de fora, mas de dentro. Era como se me faltasse o ar e uma sensação constante de que havia alguém mais no quarto. Os dias foram passando e, embora eu tentasse me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, o certo é que algo tinha mudado. Não dormia bem e tinha dificuldade para me concentrar no trabalho. E também comecei a ter pequenos acidentes, como tropeços, objetos caindo das minhas mãos e até 2 entregas registradas de forma errada, algo que nunca tinha acontecido antes. O mais extrapolante aconteceu numa tarde em que decidi passar por outra rua para evitar a esquina da casa. Estava convencido de que só precisava me afastar daquilo, ignorar e seguir com minha rotina. Mas ao entrar na farmácia onde devia fazer uma entrega, a senhora que me atendeu me disse algo que me tirou a paz na hora. "O que houve, filho? Você está com uma sombra em cima." Ri, meio sem graça, e perguntei do que ela estava falando. "Não leve a mal, mas desde que você entrou senti um arrepio, como se você não estivesse sozinho." Depois que a senhora me disse que eu estava com uma sombra, algo dentro de mim se quebrou. Não deixei transparecer, apenas sorri com educação, peguei a assinatura e fui embora. Mas aquele comentário martelou na minha cabeça o dia inteiro, porque não era o tipo de coisa que se diz a alguém por acaso. Era uma mulher idosa e católica até a alma, daquelas que acreditam em mal olhado, em limpeza com ovo e em coisas que eu sempre considerei superstição. Aquela noite foi diferente.
Não houve barulhos, nem luzes, nem sombras andando pelo teto. O que houve foi um peso, um silêncio espesso no apartamento, como se tudo ao meu redor estivesse contido. Me sentei na cama com apenas o abajur da parede aceso. Comecei a pensar que talvez ter tirado aquela foto tivesse sido um grande erro e que eu não estava imaginando coisas. Do ponto de vista do ocultismo, há certos lugares onde a energia se cristaliza, casas marcadas pela dor, pela solidão ou pela morte. E se a pessoa morre com algo pendente, sua consciência ou parte dela pode ficar ligada ao lugar. Não necessariamente como um fantasma, mas como uma presença residual que busca reconhecimento. E se alguém a vê, se alguém a interrompe ou quebra seu ritual, entre aspas, essa presença pode acabar te respondendo. No terceiro dia comecei a sonhar. Não com imagens claras, mas com sensações. Eu me via em frente à casa, parado na calçada, e sentia uma necessidade urgente de olhar para cima. Mas não conseguia. Era como se algo estivesse segurando minha cabeça. Em outro sonho, eu caminhava por um corredor escuro, e ao fundo uma porta entreaberta deixava ver uma poltrona com alguém sentado. Eu não me aproximava nem entrava, só observava de longe morrendo de medo. Depois eu acordava com as costas molhadas, os músculos tensos e uma sensação persistente de ter sido observado a noite inteira. Uma tarde conversei com o Sabino, encarregado da farmácia. O conheço há anos e, embora não seja alguém dado a fofocas, sabia que poderia ter alguma informação sobre o assunto. Então me aproximei com a desculpa de atualizar minhas rotas e, enquanto tomava um café, soltei a pergunta. O senhor conhece uma senhora Pedraza que morava na casa de número 202 da esquina? Sabino pousou a xícara sobre a mesa e me olhou por um momento antes de responder. Claro que sim, todos a conheciam. Era uma mulher séria, educada, mas muito solitária. Quase não falava com ninguém. Então perguntei. Sabe se ainda mora alguém lá? Não. É uma casa que está fechada há uns 6 meses. A senhora faleceu sentada em frente à janela e dizem que já fazia vários dias quando a encontraram. Ninguém percebeu porque era costume dela ficar sentada à janela. Costume? Sim, ela sempre se sentava ali para ver a rua. Todos pensavam que ela ainda estava viva porque continuava aparecendo na janela, mas quando o cheiro começou a sair pelo quintal, os vizinhos chamaram a polícia. Me arrepiei naquele momento. Então meu encarregado continuou. Os parentes eram distantes e não quiseram saber dela, pois dizem que ela ficou estranha depois que o filho morreu. Nunca superou a perda e desde então passava horas olhando pela janela. Voltei para casa com a cabeça embaralhada, pois tinha visto uma mulher sentada naquela janela semanas depois da morte dela. E não só isso, desde então, algo parecia ter grudado em mim. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi o som de um móvel sendo arrastado na sala. Não foi alto, mas foi sutil e claro, como se alguém tivesse puxado uma cadeira com cuidado. Me levantei, peguei a lanterna que estava ao meu lado e fui em silêncio. Não havia ninguém, mas a poltrona onde eu sempre me sentava estava levemente virada em direção à janela. A cortina se mexia, embora não houvesse corrente de ar. O ar estava gelado e não por causa do clima. Voltei para a cama com o coração na garganta e não dormi. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Já não podia ignorar, não podia racionalizar, não podia continuar fugindo. No fundo, eu sabia que tudo começou quando quebrei uma espécie de regra, o respeito. Invadi o espaço dela e a fotografei como se fosse uma curiosidade, sem pensar no que aquilo realmente significava. Eu precisava fazer algo e precisava voltar. Fui numa quarta-feira à tarde. Era a hora em que o sol começa a cair, mas as sombras do dia ainda não se foram. Não levei celular, nem fones de ouvido, nem nada que pudesse me distrair. Fui como quem entra em uma igreja pela primeira vez, sem saber o que dizer, mas sabendo que precisa estar ali.
A casa estava como sempre, o mesmo portão enferrujado, a mesma fachada manchada pela umidade e, claro, a janela aberta. Toquei suavemente na grade e não entrei. Fiquei na calçada, sentindo vergonha e medo. Mas também sentia uma espécie de respeito, como se finalmente entendesse que o que havia naquela casa era uma carga emocional ancorada naquele lar por anos de dor, abandono e espera. Respirei fundo, abaixei a cabeça e falei: Senhora, não sei se a senhora pode me ouvir e não sei se está aqui, mas quero lhe pedir perdão. Parei, sentindo a garganta se fechar. Então continuei. Eu não deveria ter tirado aquela foto. Eu errei e sinto muito por tê-la incomodado. Não pedi que fosse embora, nem pedi mais nada, apenas pedi perdão. Fiquei em silêncio por alguns minutos, olhando para a janela. Nada se moveu, mas pela primeira vez em semanas não senti seu olhar. E acredite, isso foi suficiente. Naquela noite dormi como um bebê, pois não houve sonhos nem ruídos. No dia seguinte o trajeto foi tranquilo. Sim, passei pela casa, mas não olhei para cima. Com o passar dos dias as coisas começaram a voltar ao normal. A insônia desapareceu, as entregas saíam bem e já não havia ruídos à noite nem móveis fora do lugar ao amanhecer. Tudo pouco a pouco voltou ao seu lugar. Nunca mais falei sobre o assunto com ninguém e também nunca mais tirei fotos na rua. Aprendi que há coisas que não devem ser capturadas. Espero que alguém tenha aprendido algo com meu relato e não cometa o mesmo erro que cometi. Meu nome é Letícia, e na quaresma do ano passado aconteceu uma coisa comigo que eu nunca contei para ninguém, tirando a minha mãe. E mesmo assim ela ficou em silêncio, como se já soubesse o que era. Vou escrever isso aqui para tirar do peito. Tudo começou numa sexta-feira, logo no começo da quaresma. Minha tia Amanda, irmã da minha mãe, veio aqui em casa tomar um café. Não ficou nem meia hora, mas antes de ir embora, virou para mim e disse: Não mata nada nesse período, viu, Letícia? Se der vontade de comer carne, come peixe. Falou assim, séria, do nada. Eu ri e perguntei se era simpatia de antigamente. Ela só respondeu: Às vezes a gente brinca com o que não entende. E foi embora. Eu não dei muita bola. Estava cansada da semana e resolvi ir até o sítio dos meus pais no fim de semana. Eles estavam viajando, então fui sozinha. Queria descanso, sossego e fazer umas compotas para vender. Levei umas coisas na mochila e fui. Cheguei no sábado de manhã e estava tudo calmo, como sempre. O sítio é pequeno, mas tem uma cozinha boa, fogão a lenha, galinheiro e um canto de concreto atrás do chiqueiro que a gente não usa para nada, mas sempre está limpo. Fui cuidar da casa, limpei o fogão, peguei umas frutas e resolvi fazer um almocinho simples. Nessa hora, bateu vontade de comer frango com quiabo. Pensei em fazer na janta, já que não havia carne no freezer. Fui para o galinheiro, escolhi uma das galinhas meio velha e fiz o que minha mãe me ensinou quando eu era menina. Matei, depenei e limpei tudo. Não senti nada demais. Durante a tarde fiquei quieta, mexendo nas minhas compotas. No fim da tarde fui guardar umas panelas que tinha deixado em cima do fogão e foi a primeira vez que reparei. A galinha morta, que eu tinha jogado as penas num balde, estava com o pescoço virado para o lado contrário. Não sei explicar, mas estava diferente. Achei que era impressão, então deixei quieto. No domingo cedo fui mexer na massa de biscoito de polvilho. Quando fui pegar a bacia, vi de relance pela janela do fogão que a carcaça da galinha que eu tinha deixado para os cachorros estavam numa posição diferente de antes. Os ossos estavam amontoados em círculo, como se alguém tivesse feito isso.
Gelei já que não tinha ninguém por ali. Fui e enterrei logo atrás do galinheiro, meio com raiva de mim mesma por ter ficado com medo. Na segunda, quando fui limpar o fogão, ao abrir o forno lá dentro estava um pé da galinha. Eu tinha limpado tudo, tudo mesmo. Não tinha como ter um pé lá. Nesse ponto comecei realmente a ficar assustada. Mais tarde fui até o canto de concreto, aquele atrás do antigo chiqueiro. Não sei por que fui lá, mas estava me sentindo inquieta. Quando cheguei, vi um monte de formigas pretas andando em círculo. Formava um círculo perfeito, girando sem parar como se tivesse algo invisível no meio. Nunca vi algo como aquilo em toda a minha vida. Fiquei parada olhando para aquela bizarrice, mas não dei tanta atenção como deveria. Voltei para a cozinha e fechei tudo. Na terça de manhã acordei com um barulho muito alto na calha da casa. Subi o morrinho para ver se era algum galho caído, mas não tinha nada. Quando olhei para o telhado, lá estava um papagaio comum, mas com um olho muito estranho. Ele olhou direto para mim e juro que essas foram suas palavras. Te avisaram, você sabe que te avisaram. Parecia a voz da minha tia, mas um pouco diferente. Engoli em seco e com um frio na barriga entrei para dentro num pulo. Voltei correndo para casa naquele dia, morrendo de medo de ter deixado a casa aberta. Cheguei em casa e liguei para minha mãe. Contei tudo e ela não falou nada, ficou apenas em silêncio por uns segundos. Então depois disse: escuta sua tia quando ela fala essas coisas. Ela não fala à toa. Nunca mais matei nenhum bicho, e quando começa a quaresma, eu rezo pedindo perdão pelo que eu fiz. Sinto às vezes que desafiei algo além da minha compreensão, e minha punição foi o susto que passei. Há algum tempo precisei fazer uma viagem com Adriano, um colega de muitos anos de trabalho. Apesar de conhecê-lo há muito tempo, quase não viajamos juntos. Não que não nos dessemos bem, mas acho que entre todos os colegas, ele era com quem eu menos convivia. Já estávamos há algumas horas na estrada quando senti uma dor estranha nas costas, algo que nunca havia sentido antes. Para não alarmar Adriano ou fazer um alarde, disse que queria ir ao banheiro. Paramos em um lugar muito tranquilo, com espaço suficiente para estacionar o caminhão sem problemas. O lugar era até bonito, rodeado por pinheiros dos dois lados da estrada. Sempre gostei de pinheiros. Ao me alongar um pouco, a dor nas costas desapareceu. Senti que talvez estivesse mal posicionado ou algo assim. Vi que Adriano também desceu do caminhão e disse que iria urinar para não precisar parar mais adiante. Ele voltou para pegar a jaqueta, pois estava muito frio. Não havia muita neblina, mas o vento gelado estava ruim de suportar. Também devo mencionar que nenhum carro ou caminhão passava por ali. Luan, venha ver. Ouvi Adriano dizer. Ele estava observando algo a alguns metros da estrada entre as árvores. Me aproximei e vi um carrinho de bebê. Não sei como chamam em outros lugares, mas era um carrinho de bebê, muito velho e coberto de mato. O estranho é que não havia nada por perto, nenhuma casa, nem trilha, nada. Lembro bem do que aconteceu, pois Adriano começou a rir e disse: imagina se ele começa a se mexer? Assim que terminou a frase, ouvimos a poucos passos dali o choro claro de um bebê ou criança pequena. Nossa primeira reação foi perguntar se estava tudo bem, se alguém precisava de ajuda. O choro parecia vir de trás de uma árvore, a poucos metros de nós. Nos aproximamos para ver, mas nesse exato momento, o mesmo choro, ou som, ou seja lá o que fosse, pareceu vir de muito longe entre as árvores distantes. E era como se preenchesse todo o ambiente, vindo com o vento.
Corremos para o caminhão e Adriano até esqueceu a vontade de ir ao banheiro. Uma coisa posso afirmar: aquilo definitivamente não era o choro de um bebê. O segundo som que ouvimos era algo, como se algo quisesse imitar o choro de um bebê. Até hoje penso na dor nas costas que senti somente aquela vez, a dor que me fez parar ali.